Então, essa live eu tomei a iniciativa de continuar, né? Já tinha feito a primeira live da OPA, que foi com a Grazi Caetano, produtora lá da equipe do Thiaguinho. E teve também uma participação rápida do Rafael Zulu. E desde então eu só tinha sido convidada para lives, né? Não tinha feito mais nenhuma live minha, até por conta do tempo, enfim. E aí as pessoas têm sempre me pedido, poxa, faz uma live e tal. Mas quando as pessoas colocavam as ideias pra mim, elas pediam uma live que não fosse falando de Covid e que não fosse uma live falando de só conteúdos. Por quê? Porque a gente já sabe que tem vários produtores que trazem conteúdos, eu também sou uma delas, mas elas desejam saber experiências que os produtores tiveram durante a sua trajetória. Por quê? Porque essas experiências são únicas, né? Então é uma oportunidade que a gente tem de saber coisas que talvez a gente nunca tenha a possibilidade de viver, porque cada produtor tem a sua equipe, tem o seu time e são realidades completamente diferentes. E foi aí que eu tomei a decisão de atender esses pedidos, e eu quero que todo mundo que me pediu esteja aqui presente, porque senão eu vou ficar bem chateada. E convidei a Mafê. A Mafê é produtora do Roupa Nova, né? Eu sempre me esbarrei com ela na estrada e sempre me identifiquei, porque eu sozinha, ela sempre sozinha. Sozinha que eu digo, única mulher na equipe. Então, eu acredito que pra gente começar a experiência vai ser enriquecedor. Espero que vocês fiquem aqui do início ao fim. A gente fez um bate-bola antes, então assim, tem histórias maravilhosas pra Mafê contar. E a gente vai fazendo essa troca, tá? Conto com vocês. No final a gente pode abrir um espacinho pra perguntas. E eu decidi fazer aqui no meu Instagram por conta da galera que já me segue. Mas se alguém perder ou quiser divulgar a live, eu vou disponibilizar no Instagram da OPA, que é a minha agência, tá bom? Vou convidar a Mafê aqui. Aí vocês me falam se vai ficar tranquilo o áudio, senão eu coloco aqui o fone. E aí, Marcelo? Oi! Obrigada por aceitar o convite. A gente já tinha um planejamento para fazer no início desse ano, mas com toda essa loucura eu não vou revelar aqui, porque a gente vai fazer brevemente, se Deus quiser. E aí agora a gente está tendo essa oportunidade de fazer essa troca, né, que eu acho super valiosa. Não quero me estender muito para que a gente possa ter tempo suficiente para contar as suas histórias, a sua experiência. E então, quer falar um pouquinho, Mafê, sobre a sua trajetória, como é que você ingressou na área? É muito legal ouvir você falar, muito legal ter esse espaço aqui, porque às vezes quem tá me ouvindo legal ou tá falhando? Tô te ouvindo bem. Porque as pessoas que acompanham aqui o show, pronto ali no palco, nem imaginam o que a gente passa. Verdade. Tantas histórias, assim, cada produção é uma função igual a outra. Sempre tem uma história diferente, uma emoção diferente. Então é muito legal de poder conhecer as pessoas. E aí, assim, eu entrei na produção, eu fui muito nova, assim, eu tive interesse nessa área de show. Eu lembro que o primeiro show que eu fui foi com a minha irmã. Eu fui num show da Santa Casa, na época dela, velho. E aí, quando eu vi aquilo tudo montado assim no palco, começaram a vir questões na minha cabeça que hoje eu entendo por causa da logística, mas questões assim, de, como que esses instrumentos estão em palco? Quem botou? Quando acabar o show, como que eles vão? Então, assim, essas coisas, eu fiquei com isso na cabeça. E depois de vários outros shows, e sempre isso, o show acabava, eu via no show, quando acabava, eu sempre ficava com essa dúvida de querer saber o que acontecia depois dali. Só o show nunca bastava para mim, assim, eu sempre queria entender isso. E aí eu fiz... Estão me ouvindo legal? Quer que eu bote o fone? Eu coloquei o fone aqui. Pra mim, eu tava conseguindo escutar, mas por segurança eu coloquei o fone. Você quer que eu coloque o meu? É melhor, será? Eu acredito que sim. Estão falando tá legal aí, galera? Porque normalmente não dá pra eu estar escutando o seu áudio. Eu tenho que colocar o fone. Então, mas agora tá tudo certo. Estão me ouvindo, né? Bom, tô com o fone aqui. Se ficar ruim, eu coloco. E aí, eu sempre tive, assim, eu assistindo o show, eu sempre tive
essa curiosidade de saber o show em si nunca bastava para mim. Eu sempre queria saber o que acontecia depois ali, quem tirava aqueles equipamentos, para onde as pessoas iam. E aí eu fiz faculdade de comunicação social, que era na época o mais perto que tinha dentro dessa área. Ainda não tinha, acho que hoje já tem, né? De produção Já tem. cultural. Na minha época não tinha, só tinha na Bahia. E aí eu fiz de comunicação social e com habilitação em jornalismo e fiz depois MBA em gestão e produção cultural. Mas, assim, tudo que... Essa teoria é importante, lógico, mas o que a gente vive na estrada, a faculdade não ensina, assim, né? Não tem MBA que vai mostrar aquelas experiências que eles têm. E aí, no meu penúltimo ano da faculdade, eu tive a oportunidade de começar a estagiar no escritório da Sandra de Sá. Mas não, eu entrei, foi o meu primeiro estágio, meu primeiro trabalho. Não era nessa área de produção que eu queria, né? Eu lembro que a Adriana Milagres, que era a empresária dela na época, falou, não é o que você quer, não é produção, mas... Era uma área de novos negócios que ela estava colocando, em projetos. Você vai estar mais ou menos perto do que você vai... Eu falei, não, tá ótimo. Só de eu já estar dentro desse meio, poder acompanhar, né? E aí teve uma história até engraçada, que no primeiro show, depois que eu entrei no escritório, o primeiro show que a Sandra fez aqui no Rio, foi na Estrela da Lapa, eu acho. Era uma casa de shows aqui no Rio. Todo mundo do escritório ia, ela falou, você vai poder ver mais de perto aquilo que você tanto gosta. Eu falei, pô, nervosa, feliz que eu ia poder ajudar. Eu não ia fazer produção, não ia fazer nada, mas eu fiquei nervosa, né? Porque na época ela tinha a produtora dela, que era na Sol. Ela falou, não, mas você vai todo mundo ajudar. Eu falei, não, pô, que bom, eu fui de branco. Quando eu cheguei lá, falou, mas por quê? Aí eu falei assim, eu não entendi nada. Eu falei, mas por quê? Qual é o problema? Eu peguei uma blusa linda que eu tinha branca, me arrumei toda, toda feliz. Não, minha filha, mas não se usa branco em produção. Eu falei, não é não, qual é o problema do branco? Para quem está assistindo e não sabe, assim, o uniforme de produção é preto, porque você eventualmente pode precisar ir até o palco, fazer alguma coisa, e o branco bate aquela luz e aparece mais para o artista, né? Aí me arranjaram uma blusa branca, eu falei, poxa, eu comecei bem, né? Não vou dar certo, né? Eu errei a roupa de cara. E aí, uns 2 meses depois disso, a Adriana me chamou, falou, Mafê, ainda era na sua produtora. Peraí. Falou... Eu botei aqui no meu... Cliquei isso aqui. Ela falou, vai ter uma participação da Sandra no final de semana, a Ana Sol não vai poder ir, e eu vou querer que você vá. Aí eu falei, eu não sabia se eu chorava, se eu ria, feliz, nervosa. Eu falei, não, e quem vai comigo? Eu, não, você que vai. Eu falei, eu vou sozinha? Ela falou, vai, você não quer, não é isso que você quer? Algum momento tem que começar. Eu confio em você, vai que você vai dar certo. Aí fui, foi só uma participação, ela não foi com banda, foi sozinha. Graças a Deus deu tudo certo. E aí, depois dessa minha experiência, a Ana Sol saiu, porque foi viver alguma outra coisa, alguma outra experiência dela. E aí eu fiquei, a Adriana me chamou, eu entrei e fiquei 6 anos com a Sandra. Gente, tá. Fiquei 6 anos com a Sandra, aí vivendo várias coisas e até que chegou um momento que se você quiser interferir em alguma coisa... Não, fique à vontade. Aí fiquei 6 anos com a Sandra e senti a necessidade aprendi muito, tudo de produção, básico de produção, tudo foi a Adriana Milagres que me passou. Assim, eu me senti pronta. Falei, pô, aí eu comecei a querer aquele negócio de um novo desafio, né? Falei, pô, eu quero mais, assim, quero... Aí saí da Sandra, fiz uns freelas, na época com a Margarete Menezes, fiz alguns shows dela. Legal. Aí, uma coisa que eu não sabia, eu tive a oportunidade também de trabalhar com Margarete, incrível. Sensacional. O irmão dela é muito amigo da minha família, assim. Mundo pequeno, tá vendo? Eu fiz alguns shows dela aqui, mas aí com ela já era uma coisa mais diferente. Assim, eu procurava os lugares, aí apresentava o projeto, não era mais a produção dela, né? Que ela tinha a equipe dela. Aí depois fiz esses freelas, vários freelas com ela, e aí o Flavinho Santos, que era o baterista da Sandra, um dia me ligou e falou, Mafê, o Celso Fonseca, que é um artista maravilhoso, compositor, foi guitarrista do Gil por 12 anos, eu acho. O Celso Fonseca está precisando de uma produtora. Você quer? Eu falei, pô, claro. E aí fui para o Celso, fiquei 2 anos com ele, trabalhando com o Celso, conheci o Mugi Canásio, né, que é um dos maiores produtores musicais, agora está morando fora, fez várias produções acho que quase todos os artistas nacionais, vários internacionais. Conheci o Mugi na produção do CD do Celso, e aí fiquei com o Celso uns 2 anos. Quando eu estava ainda saindo do Celso e procurando outras coisas, o Mugi me ligou e falou, Mafê, eu estou aqui no estúdio com roupa nova. Eles estão precisando de alguém para ajudar aqui. Você pode? Eu falei, posso.
você precisa... Não, eu preciso de você aqui agora. Aí fui, conheci eles pessoalmente lá, e aí acho que eles ficaram satisfeitos, me chamaram depois para olha, quer você para fazer a nossa produção de estrada, eles estavam em mudança de escritório, eles vão mudar a equipe, e a gente queria você com a gente. E aí, assim, foi até o momento o maior desafio da minha carreira. Eu que queria tanto desafio lá na época da Sandra, me mandaram logo 6, né? Porque são 6 artistas, assim, eu nunca tinha vivido, com todas as experiências, com meus 6 anos da Sandra, eu nunca tinha vivido nada parecido com o que é com roupa. Porque, assim, existem bandas que têm um líder, né, e os músicos, né? Mas Sim. no Roupa Nova são 6 artistas, são 6 líderes de peso igual. Então, assim, eu falei, caramba, mas vamos embora. E aí, já estou 6 anos com eles, graças a Deus, super certo. Então, aí agora é um momento assim que eu falei no começo da live, mas a galera tava chegando e as pessoas começaram a perguntar, né? Eu postei nos meus stories e isso foi até... Não é que tenha sido tão proposital, né? Mas eu postei a foto da mala, postei a foto de uns stories da minha bagagem, né? Para poder a gente conseguir fazer uma alusão à nossa live. Por quê? As pessoas me pediram para que a gente trouxesse experiências do que os produtores vivem. Porque isso realmente é particular, né? Cada um tem uma vivência, cada um passa por uma situação diferente. E aí foi que eu tive essa ideia. O que você tem dentro da sua bagagem? Porque eu sempre, e a minha vida inteira, eu sempre falei que a minha maior companheira na minha vida toda é a minha mochila. Porque, e todo mundo, quando eu chego nos eventos, fala assim, tira sua mochila, coloca aqui. Eu falei, não, obrigada. Eu nunca consigo tirar minha mochila das costas. Ela, tipo, ela faz parte de mim no evento. Exatamente. Estando pesada ou não, né? Então, assim, quando eu chego em show com um artista, cara, do início ao fim, você vai ver eu e a minha mochilinha ali, minha mega companheira, né? Então, e eu sempre, quando eu viajo, eu sempre tenho isso. Falei, cara, na minha bagagem eu carrego muitos sonhos, eu carrego histórias tristes, felizes, apertos ou não. E eu tive essa ideia, o que é que você tem dentro da sua bagagem? E hoje, né, quem começa aqui é a Mafê, trazendo um pouco da sua experiência com Roupa Nova. Ela já contou um pouquinho de tudo que de toda a sua trajetória até chegar no Roupa Nova e ter a surpresa de ter que cuidar de 6 artistas, né, que realmente isso é totalmente atípico, porque sou a única mulher da equipe. E a única mulher da equipe, né? E detalhe, né? Assim, pela vivência assim, que eu tenho, por mais que, beleza, ok, você tem 6 artistas, mas a gente sabe que a gente não cuida só do artista, né? A gente carrega a equipe toda nas costas, né? Então, assim, um monte de homem ali falando o dia inteiro com dúvidas e parece que ao mesmo 33, tempo... 33 homens. Exatamente. Então, assim, acho que a gente vira mãe, vira amiga, vira tudo, até briga, né? Então, assim, é muito mais do que só os artistas. A gente carrega muita responsabilidade por trás disso. E aí eu queria que você contasse um pouquinho, né, da sua vivência no Roupa Nova, os desafios. Sim, sim. Você falando isso, eu sou a única mulher na equipe, são 33 pessoas, tem o Carlão, que é o produtor técnico, que a parte técnica na estrada é com ele, mas a logística, assim, a pré-produção de voo, de ônibus, de hotel, toda quem faz sou eu, assim. E aí, pô, tem muita história. Eu vi a Germana ali perguntando... Rapidinho, Mafê, eu vi aqui a pergunta da Germana. Eu vou só desativar os comentários, porque eu vou deixar essa live gravada para disponibilizar no Instagram. E aí, a gente entra um bate-papo e outro, eu abro aqui os comentários, para não atrapalhar aqui a gravação. A Germana perguntou porque ela perguntou porque ela sabe. A minha mochila pesa 13 quilos. Eu tô sempre com ela também, no sol. Tudo que você imaginar tem na minha mochila. Mas então, das histórias na estrada, assim, tem alguns apertos. A ideia da live não é falar nada do processo de produção, mas eu só vou dar um briefing só para quem está vendo. Sim. A pré-produção, como o nome já diz, é o que você faz, você organiza toda a produção antes de ir para a estrada. Então, assim, na minha opinião, para você ter uma estrada que dê tudo certo, quase tudo certo, você tem que fazer aquela pré-produção impecável. E é o que eu tento sempre fazer. Então, assim, graças a Deus, 99% das vezes dá tudo certo, mas sempre tem aqueles imprevistos que independem da gente, né? Verdade. Então, assim, teve um caso que a gente sempre marcou muito, que a gente sempre fala, a gente ia fazer um show em Cuiabá,
A equipe técnica sempre viaja na véspera, eles já estavam lá, e eu ia no dia com 6 artistas e com o músico Zé Canuto, que é o convidado deles. A gente chegou no aeroporto, nosso voo acho que era 2 horas, a gente chegou no aeroporto sempre com antecedência, a gente chegou acho que 11 horas, a gente já estava no aeroporto, check-in feito, mala despachada, tudo certo. Fomos almoçar no aeroporto, almoçamos, esperando ali, fomos para a sala de embarque esperar, e a gente acompanhando no visorzinho o voo, até então tudo tranquilo. A pré-produção tinha tudo tranquilo, lá tudo certo já, com o van, com o hotel, vai ser um show tranquilo, né? Até começou a aparecer, foi chegando a hora do embarque, começou a aparecer, voo atrasado. Aí você começa a dar aquele grilo, porque quando é Rio e São Paulo, pô, tem vários. Cuiabá só tinha esse que a gente estava, e o outro era 10 horas da noite, 9 horas da noite, a gente perderia o show. Uhum. E aí, voo atrasado. Eu falei, caramba, aí fui lá na menina da companhia aérea, ela falou, não, tá tudo certo, só tá atrasado, tá bom, esperando. De repente, 15 minutos, 20, 30, voo cancelado. Aí eu falei, e agora? Aí desci, saí do embarque, desembarquei, fui lá, desci. Quando eu vi, não era só eu, tinha outras pessoas de outros voos. Eu falei, aconteceu alguma coisa errada. Os radares do aeroporto de São Paulo, de Congonhas, não sei se você vai lembrar dessa história, que estava na estrada, de Congonhas e Guarulhos tinham parado, ninguém sabia explicar o que era. Uhum. E aí, bom, vamos esperar. Eu comecei a ver também, isso é importante, a gente começa sempre a ter um plano B. Eu falei, bom, não vai ser de voo direto, a gente vai para onde for, mas a gente vai chegar. Comecei a ver escala em Brasília, escala sei lá onde. E aí os outros aeroportos começaram a ter o mesmo problema com o radar, com uma pane geral, entendeu? Em todos os aeroportos. E aí esse tipo de situação assim, que a gente não tem o que fazer, não depende de mim, não tem o que fazer, pegar avião, alugar avião, não tem o que fazer. E aí, assim, o Roupa, eles são muito profissionais, eles prezam muito pelo contratante, eles respeitam muito o contratante, o fã. E assim, eu falava para eles, olha, por enquanto não tem o que fazer. Isso a hora que passando, 2 da tarde, 3, 4, 5. E aí eu acho que o aeroporto, se eu não me engano, de Brasília abriu. E aí eu comecei a ver o voo, comecei a ver outras opções, enfim, 8 horas da noite a gente conseguiu um voo com uma conexão em Brasília, fomos para Brasília, chegamos em Cuiabá 1 hora da manhã, a gente foi direto para o palco. E detalhe, a gente chegou, mas as malas não, todo mundo sem mala. Eles fizeram um show com a roupa do corpo, E no dia seguinte a gente tinha outro show. A mala de alguns chegou depois, eu lembro que quando o show começou, eu fui com segurança lá no aeroporto, voltar a ver se a gente consegui resgatar umas 2 ou 3 malas, a dos demais não tinha chegado. No dia seguinte, tivemos que ir ao shopping, tinha outro show, comprar coisa, figurino pro show. Então, assim, essa situação é uma que você não tem o que fazer, por mais que você vá preparado, com a pré-produção pronta, tudo 100%, é uma situação que não tinha o que fazer, assim, não depende da gente, né? Mas Pode falar. Não, ele foi um estresse danado, assim, porque primeiro aquele estresse do aeroporto, a gente sem saber se conseguia ir. Desde 10, 11 da manhã no aeroporto, conseguimos voar às 8. E eles chegarem direto pro palco, assim, sem roupa, sem mala, é uma situação que é angustiante, assim. Mas no final deu certo, a gente conseguiu chegar, graças a Deus, fizemos o show e correu tudo bem depois desse perrengue todo. Eu tenho uma situação semelhante, eu contei isso em uma live, mas era um outro público, e foi um pouco, assim, eu vou resumir porque aqui hoje o tempo é seu, mas eu passei por uma situação bem parecida, mas no nosso caso foi diferente. A gente estava saindo eu sempre falo, né, que dobrada, a gente sabe que, no caso eu acredito que o Hope, eles não fazem 2 shows na noite, né, Mafê? Não sei se eles fazem. Não. Então já é um perigo a menos, né? E assim, eu trabalhei com alguns artistas que fazem dobrada, triplada, enfim. Já fiz 3 na noite. E uma dessas dobradas, e a gente sabe que dobrada, a chance de dar errado pra mim é 50-50, porque fazer 2 shows na noite é completamente arriscado, você se deslocar de um local para o outro, enfim. E numa dessa correria, assim, sendo bem breve, depois eu conto até essa história mais rápida, com todos os detalhes, a gente chegou em São Paulo com atraso, e não dava tempo para despachar os equipamentos, né? A gente tentou até despachar, e aí na hora, assim, da correria, e nessa hora todo mundo vem assim em cima da gente, né? E eu me lembro dessa cena, as pessoas começando a vir em cima, eu falei, calma gente, me dá só um tempo, que é aquele tempo que, e eu comentei isso, são uns 5 minutos, assim, que parece que dá um apagão, assim, você respira, volta ao eixo e fala assim, peraí, eu preciso tomar uma decisão. Aí nesse momento de decisão, eu dividi a equipe, né?
Quem já estava com o check-in tudo ok, tudo pronto, já podia de fato embarcar. Eu fui liberando, porque eles se dispersam, a banda, normalmente eles chegam, vão comer e tal. Eu falei, galera, já tem que chegar e ir direto para embarcar. Então os músicos, ok, eles subiram correndo e tal. Só que o detalhe era, a parte técnica, a gente não dava tempo de despachar, porque a gente só chegou a tempo do embarque. Só que a gente estava com um ônibus do lado de fora do aeroporto, né, esperando a gente. E aí eu tive essa seguinte ideia, eu falei, cara, quem vai embarcar vai aqui de avião, e eu vou colocar alguns responsáveis para irem de ônibus com os equipamentos, né? Enfim, nessa correria toda, a gente estava lá no interior do Espírito Santo, que era uma cidade que se chama Guriri, não tinha lojas abertas, era feriado, estava maior chuva, um caos na cidade. O ônibus não conseguiu chegar com as malas, eles não conseguiram chegar, e assim, tinha mala da banda, tinha mala do artista, porque não dava para despachar, né? O artista estava de mochila, né? E a mala dele não tinha como ir. Cara, nessa loucura toda, ele tava com um short, assim, tipo, do dia a dia e tal, sandália. Ele não tinha roupa. Resumindo, ele tocou com a roupa de um músico, o tênis do outro músico. Não tava adequado, porque, tipo assim, a galera tava com a roupa só do corpo. E a gente tocou com os materiais da equipe do Zé Neto Cristiano, porque nossos equipamentos não chegaram, né? E, tipo assim, eu me vi na situação e eu também usei a roupa de um dos meninos, porque a minha roupa tava toda molhada da chuva. Eu tive que tomar um banho para conseguir pelo menos trabalhar. E foi um caos total, né? Então, tipo, foi uma experiência, assim, muito louca, que eu nunca esperei ter passado. E para piorar, os instrumentos do sertanejo, alguns o sertanejo não usa, do pagode, né? Então, tinha alguns equipamentos que a gente não tinha e nem tudo tava gravado no VS. Resumo, foi uma loucura. E aos 45 do segundo tempo chegaram os instrumentos também, que parou na chuva. E experiências essas que eu acredito que é 1 em 1 milhão que vai poder viver, né, Mafê? Com certeza. Não, e você estava falando, eu lembrei de uma outra aqui. Também aeroporto, mas aí foi uma situação também que independe da gente, foi questão do tempo. Mas essa, assim, agora a gente pensando, a gente fala, cara, não é possível. Na hora foi tenso. A gente fez um show em São Paulo, um evento fechado na quinta-feira, e tinha nossa estreia no Vivo Rio, estreia da turnê na sexta. Sold out, sexta, sábado e domingo, os 3 dias esgotados. A estreia seria na sexta. E a gente tinha esse show, um evento corporativo em Guarulhos. A gente fez o show, tudo certo. No dia seguinte, alguns artistas voltaram mais cedo, porque eles costumam se dividir, a gente não volta todo mundo junto. Alguns preferem voltar mais cedo, outros mais tarde. E aí eu voltei mais tarde com a maioria, só que esse mais tarde era tipo 1 da tarde, né? São Paulo, tranquilo. Tudo certo. Quando a gente chegou em Guarulhos, o tempo começou a mudar. Começou a dar aquela chuva, a gente começou a ver tempo. Tendo um show no dia, a gente já começa a ficar nervoso. Mas tava tudo certo. Mesma coisa do monitorzinho, vou atrasado. Aí, meu Deus, vai atrasar. Vai atrasado. Cancelou, até que cancelou. E Guarulhos não tem muita opção, né? E aí o Guarulhos fechou por causa do mau tempo. Aí eu falei, cara, vamos para Congonhas. Eu olhei lá, Congonhas aberto, liguei para o nosso parceiro lá de van. A gente sempre, essas capitais, a gente sempre tenta usar os mesmos fornecedores, né? Então já muito importante. Isso é uma coisa também importante, porque sabe que pode contar com eles nessas horas. Aí eu liguei para ele, era o Japa. Falei, Japa, encosta aqui. Ele encostou, a gente foi para Congonhas. Só um parênteses, o Japa se deixar, ele é mais do que um piloto de Fórmula 1, né? Ah, sim. O Japa, esse aí é ótimo para resolver problema. Tudo, ele ajuda em tudo. Ele falou, mas peraí, qual é o problema do hotel? Não, Japa, calma aí. Ele é ótimo. Ele é mais do que realmente, é mais do que o motor. E aí ele encostou ali, vamos para Congonhas. E nisso já estava tudo alagado, porque São Paulo é assim, vai ficando preto, de repente quando você olha, está enchente, né? E aí a gente, eu nervosa, mas tranquila. Congonhas vai ter opção. Congonhas está aberto? Tá, tranquilo. Chegamos lá, Congonhas, várias opções. Pegamos o primeiro voo que tinha para Santos Dumont fechou, porque a chuva veio para o Rio. Aí, bom, Congonhas aberto, Santos Dumont fechado. Não é possível. Galeão. E demorou, a gente esperou 1 hora, 2 horas. E isso, os shows no Vivo Rio não são muito tarde, né? Acho que era 9h30, 10 horas. E o tempo passando. Bom, gente, Santos Dumont tá fechado, o Galeão tá aberto. Vamos pro Galeão? Vamos. Pegamos o Galeão, Congonhas fechou. Não é possível. Isso, e se a gente voltando para casa num domingo, já é chato, mas tudo bem, né? Não tem nada para fazer. Uma estreia no Vivo Rio, e a gente ficou nisso.
Congonhas fechava, Santos Dumont abria. No final das contas, eu tinha uma passagem em Congonhas aberta, Santos Dumont e Galeão fechado, e eu com duas opções, né, para cada artista e para mim. Uma opção para Santos Dumont, uma opção para Congonhas. Aqui abri primeiro, a gente vai. E ficou nisso. Abria um, fechava o outro, até que a gente conseguiu. Chegamos de Vivo Rio, o show era 10, a gente chegou 10h30. Mesma coisa, direto pro palco, pelo tempo deles trocarem a roupa, a mala, graças a Deus, dessa vez chegou. Mas são situações assim, que já é chato você viver aquele estresse lá, e ainda como estreia, e eles não passaram som, não foi nada, assim, foi direto. Chegaram no avião, trocaram a roupa e foram pro palco. E aí, mas é mais um caso, assim, que independe da gente, né? Como é que a gente vai fazer? A gente até chegou a cogitar em pegar um carro, né? Uma van, para vir São Paulo, Rio. Só que era muita chuva. A gente não sabia que condições estavam as estradas. Foi arriscado. Pode ficar preso no meio da estrada e arriscar e perder até o show. Não, e é nessas horas realmente que, assim, que a responsabilidade está toda em nossas mãos, né? E a confiança também, né? Que a equipe tem na gente. E eu sempre penso assim, eu em uma das reuniões que eu tive essa semana, eu estava fazendo alinhamento, né, do mês, enfim. E aí a gente conversando, e eu citei um exemplo que, eu não sei com quem eu aprendi isso, mas eu escutei isso de algum amigo, enfim, que produção, a gente costuma comparar produção à medicina. Por quê? Porque o médico, quando ele faz uma cirurgia, né, ali, ele não pode errar de jeito nenhum, porque ele está cuidando de uma vida. Né? E a produção, eu penso, isso eu acho que em tudo também na nossa vida, você não pode errar, porque você, tipo assim, é tudo muito milimetricamente calculado, né? E você tem que ter sempre plano A, B, C e D, porque às vezes realmente já chegou a situações, e eu acredito que você sabe muito bem disso, às vezes a gente está com as possibilidades esgotadas, né? Porque envolve a logística, envolve o financeiro, envolve o local que você vai pousar, enfim, envolve o fornecedor, e eu falo muito dessa questão da gente estar muito bem alinhado com os nossos fornecedores, porque eles realmente não tem que ser só fornecedores, tem que ser os nossos principais parceiros, são pessoas que estão ali dando o braço e a vida pela gente, né? Então o Japa é um grande exemplo disso, porque ele não é um motorista, ele não dirige e deixa o artista, não. Ele é uma pessoa que tem uma visão além da função dele, né? E nesse mundo do show business, principalmente, a gente não pode ser, né, engessado com as situações. Eu queria agora aproveitar essa pausa aqui das experiências, e eu coloquei aqui que a gente queria falar um pouquinho sobre ser a única mulher na equipe, e eu trago isso porque, não com vitimismo, a gente chegou a falar sobre isso, não com questão de preconceito, mas é a questão de ser mulher, né? Ser mulher, ter um poder e uma responsabilidade dentro de um time. Queria que você falasse um pouco sobre isso, e aproveito para falar também que a live, nos próximos dias, terão várias mulheres incríveis aqui, e eu acredito sim que a gente também tem que ter a oportunidade, isso está cada vez melhor no mercado, a gente está sendo vista de forma diferente, né? E cada dia mais a gente tem tido responsabilidades que anos atrás a gente com certeza não teria. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Mafê. É o que eu falei lá no início. Eu cheguei, assim, são 33 pessoas na equipe, contando com os 6 artistas, que são 6 homens, mas eu cheguei, assim, para dominar todo mundo, entendeu? Todo mundo, eu falo, ó, são meus 6 filhos. Não, mas é isso, assim, você tem que... Porque é uma profissão... Na maioria das vezes você vê, os produtores são homens, né? E você tem que, às vezes, assim, se impor de uma forma para você... também sem fazer vitimismo, mas você tem que se impor para você também ganhar respeito, assim, né? Mas, assim, graças a Deus, eu nunca, na estrada, nesse tempo todo, eu nunca tive problema nenhum, assim, de alguém falar mais alto comigo, mesmo porque roupa tem 2 seguranças que são super parceiros meus. Não, teve um caso, sim. Vou contar um caso para você, assim, só um parênteses. Na equipe isso é ótimo, tá? Não tem problema nenhum com ninguém, assim, eles super me respeitam. É o que eu falei, o Carlão, produtor técnico super parceiro, a gente bate uma bola, um ajuda o outro no que preciso. Os seguranças também são tipo Japa, são mais do que seguranças, eles jogam nas 11. Mas, assim, teve uma situação que um deles teve que intervir, um show que a gente fez no interior da Bahia. Tem alguns contratantes que compram o show e acham que o show é dele, né? Então, assim, acontece muito isso. Você comprou um show, meu amigo, o show já foi. Agora o camarim quem manda sou eu. E tem que falar mesmo, porque se você não falar,
Só que nesse caso eu falei, não adiantou. Ele, não, porque o camarim, eu falei, não, agora, só um minutinho, que o roupa recebe, né? Eles geralmente, quando estão tudo certo, bem dispostos, todo mundo tranquilo, não está muito cansado, eles recebem. 99% das vezes também, muito difícil eles receberem. E aí ele começou, não, porque eu vou puxar. Eu falei, não, quem vai organizar a fila sou eu, e a hora que vai entrar, quem vai dizer sou eu. Eu com educação, calma, tranquila, falo baixo, eu falo muito baixo. Eu falei, não vai entrar agora. Eu falei, não vai entrar agora. E ele veio pra cima de mim como se fosse, não, vai entrar sim. Aí o segurança botou a mão no peito dele e falou, não vai entrar não. Mas eu comprei o Jonas, aqui quem manda é ela. Ele até parece, ela manda em quem eu pessoa que manda sim. Inclusive, não vai ter camarim nenhum, está cancelado, não vai receber ninguém. Aí eles adoram, né? O roupa adora. Eles, não, é isso mesmo, ela que manda aqui, é isso. Depois se meteu, a gente depois recebeu, tá? Porque ele falou, não, vamos receber, tipo, o cara esfriou a cabeça, foi embora, entrou o sócio dele, enfim. Mas tem umas situações assim que se a gente não se impor, realmente tentam. Quando o segurança foi feito ele deu uma afinadinha, entendeu? Ele tava até assim, que era eu falando baixo, tranquila. Mas assim, na equipe é super tranquila, assim. Eles me respeitam pra caramba. E eu até brinco mesmo, são os meus filhos que eu cheguei para botar ordem na casa. E tudo certo, mas tem umas essas situações da estrada que se a gente não jogar com mais força, não dá certo não. Eu tenho uma visão, né? Eu sempre costumo dizer que qualquer organização, empresa, enfim, qualquer equipe, eu acredito sempre que tem que ter os dois olhares, porque eu já notei muito isso em toda a vivência que eu tive, assim, da estrada, de show, enfim. A mulher, ela tem um olhar diferente para determinadas situações, assim como o homem também tem um olhar diferente para situações. Então, eu acredito que, assim, eles se complementam, né? Então, por exemplo, você tem uma parceria, você e o Carlão, que é o produtor técnico, e eu sempre notei isso, né? Eu acho que a última equipe que eu tava, né, assim, em grande quantidade, era eu e o Fred, produtor técnico, e, cara, a gente se olhava assim, e aí falava assim, caraca, tipo, no olhar a gente já se entendia, Sim. e às vezes eu falava assim, e eu não estava mais na produção técnica, né, já no Ferrugem, antes de eu sair, mas eu sempre gostei muito da parte técnica e às vezes quando o artista falava, não, tá tranquilo, não vou precisar, vou dormir, eu ia pro show, né, pra poder ver como é que tava a montagem, sempre gostei de estar perto. Uhum. E aí quando eu ia à tarde assim, eu falava assim, aí eu olhava assim, Fred, eu não quero me meter no seu trabalho e tal. Ele me chamava de irmã. Não, irmã, tá tudo certo, pode. Falei, cara, mas você viu esse detalhe aqui? Ele falava, caraca, Marcele, meu Deus, você observa coisas que ninguém vê, né? E eu acho que isso também é muito do olhar feminino, né? Eu sempre olho ali os detalhes, às vezes é um jeito que colocou os equipamentos no palco que pode dar uma melhorada, é um cabo que não tá no lugar certo, e o homem, ele também já tem um outro olhar. Então, às vezes, o Fred enxergava coisas que eu não via. Então, não é que eu também não gosto de... Ah, não, a mulher sim, ela né, tem que ter o seu espaço no lugar, mas eu acredito que os dois se complementam, né? Sim, Acho isso que falar, tem... é um complemento mesmo. É um complemento mesmo. Acho que é uma visão que tem diferente, né? Então, eu acho que se você tiver união e, acima de tudo, respeito, porque eu acho que isso é premissa básica em qualquer equipe, seja homem ou mulher, eu acho que isso tem que ser o pilar maior de tudo, né? É o respeito entre todos para que a gente consiga ter sinergia na estrada, né? E trabalhar bem. Você tinha... Né, a gente fica tanto tempo na estrada, né? A gente acaba passando mais tempo, às vezes, com a equipe, assim, do que com a própria família, né? Então, tem que ter essa boa relação, essa relação saudável é importante para que tudo até flua mais em paz, dê tudo mais certo, né? Eu sempre falei muito isso, porque, por exemplo, eu saí da minha cidade, né? Eu moro em Salvador e fui morar no Rio. E fui em 2014, o ano que eu me mudei. E, cara, e era meio que sozinha, assim. Tipo, eu tinha familiar, mas não era próximo a mim, assim como tá com meus pais, minha mãe, minha irmã. E, cara, era 24 horas com as pessoas da empresa, né? Do escritório, e eu trabalhava no escritório na estrada. Então, era de segunda a segunda com essas pessoas. Ou seja, você se desentende porque todo mundo se desentende também na família. Por que você não vai se desentender no trabalho, né? São pessoas que estão convivendo, então pode ter divergência. Mas, e aí agora eu queria falar, você me contou um caso, quando vocês chegaram no hotel, eu queria que você contasse pra gente, que eu achei incrível essa história. E se não fosse uma pessoa de confiança, eu falava, não, criou pra poder passar no mais você. Então, eu queria que você contasse pra gente.
É porque uma das exigências que eu faço quando eu vou fechar o hotel é que tem que ter restaurante, o hotel tem restaurante servindo almoço, jantar e room service 24 horas. Quando não dá 24, geralmente é aquilo que a gente estava falando, é sempre bom ter bons relacionamentos. Geralmente o pessoal do hotel sempre, não, a gente segura um pouquinho mais, não dá para ser 24 horas, mas dá para ser até 2 da manhã, dá para ser até quando voltar do show, a gente deixa um lanche preparado. Isso é importante e ajuda muito a gente na estrada, né? E aí eu sempre tento buscar esse perfil, um hotel que tem restaurante e room service 24 horas. E aí esse, acho que se não me engano, era interior de Minas. Eu estava falando com a gerente, ela super feliz que recebeu roupa nova. E aí eu falei, olha, o restaurante funciona? Tem restaurante? Funciona? Então, tem restaurante, mas ele não funciona muito porque não tem muita demanda aqui, mas eu tenho estrutura aqui. Aí ela tentou até me sugerir, tem um restaurante aqui perto, se você quiser. Quando não tem jeito nenhum, o que eu faço é o seguinte, eu peço organizo um buffet, né, de fora, contrato, já faço um cardápio, para a gente tentar sair com eles o mínimo possível, porque cada um gosta de comer numa hora, uns querem comer, outros não querem, então é muito complicado, como eu falei, são 6 artistas. Chegar a um consenso, vamos almoçar todo esse horário, vamos jantar, é muito difícil, então no hotel facilita isso muito. Ela falou, não, eu tenho essa estrutura aqui, então para te ajudar, eu vou botar uma equipe, vou botar uma equipe para atender vocês e o restaurante vai estar funcionando. Eu falei, que bom, menos um problema, menos uma preocupação. Chegamos lá, fomos super bem recebidos, subimos para o restaurante para almoçar. Estávamos em umas 10, 11 pessoas, estavam os 6 artistas, acho que tinha alguma esposa, segurança. Umas 10, 11 pessoas. Aí veio a moça solista pra caramba, queria tirar foto, fã. Aí essa parte legal, porque a gente vê as pessoas, tipo assim, ela estava emocionada por estar servindo a gente, estar atendendo, sabe? Não, tô aqui com o maior prazer. E aí anotou os pedidos. Eram 11 pessoas, estava contando. Anotou os pedidos e foi pra cozinha. A gente lá conversando, esperando para o Carlão dar o ok para a gente poder passar som. E aí nisso foram passando 20 minutos, meia hora, eu chamei ela de novo. Eu chamei e veio ela. Falei, olha só, os pratos, você não precisa esperar ficar os 11 prontos, não. Você pode, à medida que for ficando pronto, você vai trazer. Não, pode deixar, já tá vindo, tá bom. E a gente conversando... Ai, fico super aflita com isso, tá vindo e não aparece nada. Não, nesse tá vindo dela e voltou de novo, passou 20 minutos. Eu falei, bom, tem alguma coisa errada, eu vou lá na cozinha. E fui na cozinha, eu vi que a menina que estava atendendo o pedido, essa querida, coitada, ela que estava cozinhando. Aí eu falei assim... ué, ela, só tem eu aqui. Eu falei, não é possível. Não, o chefe faltou, mas eu sei cozinhar. Eu falei, não, o problema não é esse. Você vai fazer 11 pratos agora? Não, eu tô aqui, tipo, coitada, ela tava enroladíssima. 11 pratos, tipo assim, não foi assim pra ajudar. Eles são super básicos com comida, mas assim, não eram todos que queriam arroz com feijão. Um quis arroz com feijão, outro quis estrogonofe, outro quis massa. Eu falei, gente... tinha feito o pedido que estava disponível no restaurante. O hotel poderia ter falado o seguinte, olha, o chefe não veio, a gente vai ter que... Temos essas 3 opções. Sim. Já ia ser já ia estar ajudando muito. Não, ela deixou o cardápio aberto, cada um quis uma coisa, a gente sem saber. Aí eu voltei e falei com ele, gente, só a pessoa que está atendendo é a pessoa que está fazendo a comida, a gente vai perder o show, né? E aí eles foram para a cozinha cozinhar. Não, vamos resolver isso aqui. Acho que foi o Fegali, se não me engano, foi lá, fez o bife dele, o outro fez o arroz, eu servindo o prato, ou seja, virou um auê no restaurante. Ela, não, gente, imagina, a gente tem que ajudar, coitada. Ela achando, querendo ainda fazer cerimônia. Não precisa isso, a gente não precisa sim. Tipo, mais do meu interesse do que do seu, né? Por favor, deixa a gente ajudar, né? Eu ficava servindo o prato, eu levando refrigerante, o outro fazendo o ovo. Foi um auê, mas assim... Graças a Deus, porque eles também são tranquilos quanto a isso, mas eles viram que, mais uma vez, uma situação que não tinha que fazer. Ou a gente descia comer, mas isso já era 3 horas, interior da Bahia, interior de Minas, as coisas não ficam abertas muito tempo, né? Sim. E assim, não teve jeito, eles levaram na boa e a solução foi, vamos cozinhar. E a gente conversando sobre isso, são situações que às vezes as pessoas nem acreditam e não sabem que a gente passa, né? Imagina, roupa nova na cozinha, no hotel, ajudando a moça, tipo... Porque no nosso universo, assim, para quem trabalha na estrada, a gente sabe que passa perrengue, que a gente se vira. Mas assim, e hoje aqui na live também tem muitas pessoas que não têm essa experiência, essa vivência. E, tipo, jamais imaginaria que situações como... Lógico, pode acontecer, pode. Mas será que o artista X, né, como é que ele... iria lidar diante dessa situação, né? Eu tenho uma situação um pouco parecida.
E é bem parecida mesmo. Eu estava no interior da Bahia fazendo um São João com um artista. Isso tem muitos anos. E a gente chegou num evento. E assim, interior normalmente é bem tudo muito pequeno. E o que está acontecendo de maior é a festa lá no interior. Então a gente chegou já para tocar e tal. E assim, alinhei o rider de camarim, tava tudo certo. Eu me preocupo muito quando tá tudo certo. Eu chego até a ser bem chata com isso, né? Porque tudo certo. Ou então a gente brinca, né, nos grupos de produção, quando a ficha de produção tá lá. João, camarim, João, segurança, João, van, João. Eu falo, cara, esse João aí, ele é multifuncional, né? O cara resolve tudo. Então, assim, eu me preocupo sempre. São duas situações. Quando diz, não, tá tudo certo. Eu falei, não, tudo certo não, peraí. Você vai colocar isso aqui? Não, você vai tirar isso aqui? E aí, a princípio, negociamos, tirei alguns itens do rádio. Ok. Cara, e assim, normalmente eu gosto sempre de chegar, eu desço, verifico tudo. Até pra banda, assim, eu gosto de olhar e falar, cara, galera, segura um pouquinho aí, vou dar uma olhada. Nessa que eu desci pra poder dar uma olhadinha, né, o que tava acontecendo. Cara, eu cheguei lá, o camarim, ele estava completamente sujo, revirado, né? O camarim até então seria só nosso e tal, a gente estava vindo de outro show. Resumo, eles colocaram outra galera lá, tava tudo sujo, equipe reduzida, eles não iam dar conta de limpar. Aí eu fui lá, eu falei, galera, segura um pouquinho, preciso de uns 10, 15 minutos, porque o negócio aqui não tá legal. Nessa brincadeira, eu limpei o camarim, né? Peguei desinfetante, vassoura, tudo. Limpei o camarim correndo. O banheiro eu falei que não tinha condição de usar. A gente ia ter que usar o banheiro externo, porque estava meio que inviável. E aí fui procurar saber da comida. Quando eu fui procurar saber da comida, a pessoa que estava atendendo, o João, ele falou assim, não, calma, eu já vou levar. Eu falei, você quer ajuda? Não precisa, eu tenho uma pessoa que está me ajudando. Falei, você quer ajuda? Você tem certeza? Aí fui lá pro camarim. Falou, não, espera lá. A pessoa queria me afastar do local que ela estava resolvendo as coisas, para que eu não visse que estava acontecendo mais problemas além do camarim que não estava arrumado. E aí eu voltei, eu falei, cara, eu não vou ficar lá. Aí fui de novo. E quando eu cheguei, eu notei que a pessoa também estava sozinha, né? Ela não tinha ninguém ajudando, ela ainda ia fritar as coisas, enfim. Aí, nessa brincadeira, eu descobri que o camarote do evento era all inclusive, tinha comida, tinha bebida, tinha tudo. Eu falei assim, para tudo aí, não precisa fazer nada e deixa que eu resolvo. Cara, eu fui no meio da galera, a galera tava, tipo, loucona de bebida, né? Porque eles estavam bebendo desde cedo, a gente era uma das atrações do final. E simplesmente eu tive que pegar as comidas E quando eu cheguei, o cara falou, não. Falei, não, eu sou da banda, tô com um artista tal, e eu preciso ter uma comida pra gente, porque a gente chegou de outro show com fome e tal. Aí o cara falou, não, tudo bem, cara. Eu saí com várias vasilhas, assim, e aí ia correndo e, assim, derrubaram cerveja em mim. Gente, tipo, pegando, sabe? Tipo assim, uma loucura. Açaí que tinha mas assim, tudo derretido, tá? Tudo já no final, caos total. Então são coisas que a gente passa e a galera diz, pô, não é possível que isso aconteceu. As né? pessoas não imaginam, né? Ver aquele show Não. lá, tudo bonito, não imaginam o que a gente passa, essas situações assim. Mas tudo faz parte, a história pra gente. E é pra gente estar contando aqui hoje, né? E aí, Mafê, eu queria que você contasse também um pouquinho alguma situação que você tirou de lição de vida, aprendizado, ao longo da sua trajetória, se tem alguma história assim que marcou, enfim, se te fez repensar ou modificar alguma coisa, enfim, conta alguma coisa pra gente aqui. Essa história até dessas que eu contei, tudo é mais recente, foi agora em final do ano agora, em dezembro. A gente fez um show em Belém. E no dia seguinte ia ser Abaetetuba, que era uma cidade próxima. Mas para você chegar, tinha que pegar balsa. Você andava 50 minutos de balsa e depois, acho que mais 45 minutos de terrestre. E aí, como lá não tinha, o hotel de lá não tinha uma estrutura muito legal, eu optei em ficar com os artistas em Belém mesmo. Então a gente fez o show em Belém na sexta, a técnica seguiu, depois do show, já para deixar tudo pronto. E aí a gente ia sair já direto para o show, ia sair do hotel de Belém direto para o show. Fazia o show, depois ia embora para nosso voo era cedinho no dia seguinte, acho que era 5, 6 horas da manhã. Ia embora direto para o aeroporto. Ou seja, a gente ficou o nosso hotel foi em Belém para esse show de Abaetetuba. E aí de tarde, depois a gente almoçou, estava tudo tranquilo até então, essa tranquilidade que a gente fala que dá o medo, né? Tava tudo certo, tudo correndo bem. Eu fui com segurança do Roupa lá o Jefferson, que é um dos seguranças, eu fui com ele lá
na balsa, ver se estava tudo certo, como é que se tinha fila, como é que ia ser, se era só a gente chegar, para a gente entender como é que era o esquema. Aí encontramos lá o coordenador, que foi a parte de relacionamento que a gente falou, ele foi ótimo, ele super solícito, não, anota meu telefone, eu não peguei o telefone dele, tá tudo certo, eu falei, vou chegar umas 7 da noite aqui com eles, não, esse horário é ótimo, não vai ter muito movimento, acho que era um feriado, se eu não me engano. Esse horário, se tiver movimento, já vai estar acabando, porque as pessoas já vão ter atravessado mais cedo e tal. Não, então tá, combinei, deu tudo certo, fomos no horário, atravessamos os 50 minutos da balsa, andamos depois lá os 40 minutos, chegamos pro show, tudo tranquilo. E nisso eu tava com uma planilha, uma tabela, que o amiguinho lá da balsa tinha me passado, com todos os horários. Eu já tinha essa informação que a contratante já tinha me passado, mas eu quis reforçar com eles os horários da saída, 1 hora, saída de 1 hora. Eu falei, não, tá ótimo, eu tenho isso aqui. Quando eu estiver saindo com eles lá do show, até se você puder, eu posso te ligar. Ele, não, pode me ligar e tal. Eu falei, então te aviso. Tipo, não tinha falado pra ele o horário que eu ia pegar a balsa. Eu tava tranquila, que tinha balsa 1 da manhã, 2, 3, 4, não ia parar. E aí, do nada, são coisas que, quer dizer, do nada, pra mim é Deus, tá? Eu, no meio do show, me deu uma luz, eu falei assim, eu vou ligar pra esse cara. Tipo assim, resolvi ligar pra ele. Aí liguei e falei, tudo certo? Ele, não, ainda bem que você me ligou. Houve uma mudança. Eu falei, meu Deus do céu. As balsas não vão ser mais de 1 hora. Vão ser de 2 em 2. Eu ia pegar a balsa das 3. Aí eu falei assim, eu falei, então qual vai ser o horário? Ele falou, não, vai ter uma 2, que pra mim não dava tempo, porque eles estavam no palco. Então começou 11h30 da noite. E a outra é 4. A de 4 eu perdi o voo, porque ele andava a atravessar 50 minutos. Meu voo era 6 horas da manhã. Eu falei, não, moço, não pode. Ele falou, não é questão de... Muito engraçado. O Jefferson olhava pra mim e falava... Ele falou, não é questão de não poder... É o que tá acontecendo. Eu falei, não, eu não posso perder esse voo. E mais uma vez, não era São Paulo, Rio, era Belém. É sempre assim, né? É sempre um lugar que a logística é completamente difícil. Aí eu, não, moço, não pode ser, não pode acontecer isso. Ele falou, não, mas o que você quer que eu faça? Não posso não. Eu falei, você vai me ajudar, você vai segurar essa balsa. Ele falou, não, vem, vai das 2. Eu falei, mas das 2 eu não chego, moço, eles estão no meio do show. Aí ele falou, não, vou fazer o seguinte, o máximo que eu puder segurar, eu vou segurar pra você. Você, quando sai daí, você me avisa e eu vou segurando. Porque como não tinha muito movimento, eles pararam de passeio de hora em hora. Ele falou assim, então provavelmente não vai ter muito movimento. Se tiver um carro ou outro, eu explico. Eu falei, não, você explica a roupa nova, fala que a gente tira foto, a gente faz o que for. Eu só não posso perder essa balsa. Tá bom. Aí ele falou assim, só tem uma condição. Se chegar alguma ambulância para atravessar, não tem como esperar. A ambulância é prioridade máxima. Eu vou ter que liberar a balsa. Eu falei, meu Deus, se chegar a ambulância, vou perder o voo. Perde a balsa, perde o voo, vai ser aquela confusão, né? Aí quando os artistas saíram no palco, eu avisei, falei, houve uma mudança no horário que a gente ia, cancelar a balsa, a gente vai ter que ir mais cedo. E aí o motorista da van, eu expliquei para ele a situação, também foi super, super amigo, super parceiro, que ele podia, problema nosso, né? Ele fez um outro caminho para não pegar o trânsito da saída do show, deu a volta. Enfim, a gente e na estrada ainda tinha esse porém. A gente ficava acho que uns 30 minutos sem sinal. Então, assim, eu nervosa querendo falar com o rapaz da balsa para saber se estava tudo certo, eu não conseguia. A gente voando pelo esse caminho alternativo dele. Chegamos lá 2h15 para pegar a balsa. E aí, Marcelo, inacreditável. Eu tinha contado, o Roupa participa muito de tudo, porque eles são artistas muito ligados, assim. Eles não são aqueles artistas que não querem... Eles são ligados em tudo. Então, assim, tem problema, eles sabem qual é a solução que a gente está tentando resolver, eles participam muito de tudo. Então, tinha contado essa história. Eu falei, ó, o cara vai segurar a balsa. Se tiver ambulância, não tem como segurar. A gente chegou 2h15. O carro que estava entrando na nossa frente, na balsa, era uma ambulância. Mentira! O coordenador, coitado, ele sem boné, falando, eu estava muito nervoso. Eu estava muito nervoso por você. Quando eu recebi um chamado de uma ambulância para cá, eu tentei te avisar, não conseguia, porque eu estava sem sinal. Sim. Entrou a ambulância. Não demorou nem 3 minutos. Entrou a ambulância, entrou a gente, a balsa saiu. Eu falei, meu Deus, quando é para ser, né? Nossa Senhora da produção te ajudou. Sim, ou seja, a moral que eu peguei dessa história aí, na verdade, são 2 observações. A primeira, que é a história do que a gente está falando várias vezes, do bom relacionamento, que o cara da balsa poderia, ó, ele não tinha nada de obrigação de segurar a balsa. Sim, sim. Né? O motorista da van também ajudou. Então, assim, essa questão de bom relacionamento com o atendente de companhia aérea, com o gerente de hotel. Porque nesses perrengues, quando a gente tem que ter um plano B, são sempre eles que estão ali para... Verdade, estão do nosso lado, é. E o outro ponto é para todo mundo sempre conferir os horários das balsas, porque pode mudar.
E é sempre arriscado, né? Show que você tem que pegar balsa é sempre muito arriscado, porque Muito. além de tudo você tem que estar, você conta com o fator tempo, né? Sim. Esse é o pior de tudo, porque aí se tiver um tempo muito ruim, você não consegue atravessar e tudo que tá montado lá, tipo, não vale de nada, né? Não, e esse até então tava tudo certo, assim, porque a gente ainda foi de tarde. Eu já saí daqui do Rio com tudo certo, mas ainda falei, Jefferson, vamos lá de tarde, só pra gente não ter, assim, nenhuma surpresa. Fomos lá, conversamos com o tempo, conversamos com o cara. Ele me deu, passou de novo, confirmou o planejamento lá das saídas, ou seja, tava tudo, pegamos o telefone, tava tudo 100% alinhado. Mas aí resolveram, na madrugada, o Roupa Nova tocando, resolveram que não tinha movimento, que ia mudar as balsas para 2 em 2 horas, ou seja, desespero, né? Mas graças a Deus deu tudo certo. Mas então, sempre dá, né? A gente se vira, mas sempre dá. A gente está chegando ao nosso finalzinho da live. Já quero, assim, te agradecer, né, por ter aceitado o meu primeiro convite para uma outra situação que eu não vou divulgar aqui ainda, né? E aí, com tudo isso que a gente está acontecendo no nosso país, a gente vem aqui com essa live, o objetivo é, de fato, a gente, né, conseguir ficar um pouco mais leve, ouvir histórias que os produtores têm para contar. A gente sabe que realmente é uma situação bem difícil, né? A gente está numa fase que é de se reinventar, de repensar. Enfim, eu acredito que é um momento que o universo precisa também. É difícil para muitos, mas a gente vai conseguir saber passar por isso. Eu não poderia também de fazer esse comentário aqui sobre essa situação, porque o mundo lá fora, a gente está sabendo do caos que está acontecendo. Principalmente quem tem pessoas profissionais de saúde, quem já pegou essa doença, né, que realmente não recomendo para ninguém sair de casa, todo mundo se cuide, porque não é de Deus. Essa palavra que se chama Covid não é de Deus. Aí eu rezo todo dia para que seja com vida. Então, que agora a gente comece a ter vida no mundo lá fora. Te agradeço desde já. Prazer. Agradeço. Primeira live. Ah, que legal! Então, assim, eu quero agradecer a galera que tem aqui. Se alguém tiver alguma perguntinha, a gente tem só mais alguns minutos para poder fazer. E eu vou disponibilizar a live de hoje lá no Instagram da OPA, que é a minha agência de marketing, que eu montei tem praticamente uns 7 meses e, graças a Deus, ela vem crescendo. Até porque muitas pessoas também que estiveram presentes aqui hoje na live são pessoas que fortalecem cada dia mais o trabalho da gente de produção, o trabalho da minha agência. E é devido a isso, a relacionamentos que ao longo da minha vida eu vim criando. E é isso. Quem tiver alguma... a Mafê arrasou, adorei as histórias. Se alguém tiver alguma pergunta aí, fiquem à vontade, galera. Não, só enquanto a galera faz a pergunta, obrigada mais uma vez pelo convite, adorei participar. E é bom mesmo esse momento que a gente está passando, né? Todo mundo em casa, assim, nessa expectativa, né? Com fé de que tudo vai dar certo, mas é bom, assim, ainda mais a nossa área, assim, que as pessoas não têm nem noção do que a gente passa, é bom, né? dar uma distraída aí, né? Tem que pegar histórias, assim, que foram perrengues, mas também que todos, graças a Deus, com finais felizes, né? Que a gente sempre... Que bom, né? Coisa já basta, tragédia já basta. Então, se alguém quiser perguntar alguma coisa, estou vendo uma chuva de parabéns aí para a Mafê, os amigos, todo mundo aqui. Seu fã-clube. Curiosidade de ouvir a sua voz, tá vendo? Você realmente fala muito baixo, tá vendo, Mafê? Tá vendo? Eu sou muito discreta, eu sou tranquila. Então, eu até comecei a live falando isso, né? Eu sempre te vi assim na estrada, em 2 situações, né? Já vi eu indo curtir o show do Roupa, isso tem alguns anos, e eu sempre vi você muito assim, muito séria, muito no lugar, e sempre muito na sua, né? E eu falei, cara, olha essa menina, isso, obviamente não tem como a gente não reparar, né? Não é à toa que eu te convidei aqui, porque obviamente nesses bastidores eu já observei. E a gente não tinha esse contato, eu não me lembro qual foi a primeira vez que a gente se falou, mas foi alguma situação do dia a dia. E antes a gente ainda nunca tinha se conhecido, eu acho que eu encontrei num show. E aí os meninos falaram, caraca, olha a Marcele 2 ali, porque você acho que estava almoçando com Roupa em algum lugar, não me lembro qual foi a cidade. E aí a banda ficou falando, cara, é praticamente igual, porque eu sou assim, às vezes as pessoas têm meio receio de chegar para falar comigo, porque eu sou muito séria, né, no show. Eu também. Mas é porque a gente está sempre muito concentrada, né, no que está fazendo, e eu só consigo respirar depois do que eu acredito que você também, depois que o show ele acontece de fato, porque até
finalizar, a gente tá ali com o coração a mil, né? Olha, Tipo, eu só consigo respirar quando eu chego no Rio. Aí eu relaxo. Eu sempre, porque às vezes a gente acaba terminando o show, a gente sempre, o Reinaldo, que é o camareiro deles também, super parceiro, e aí a gente sempre depois junta para tirar foto, fazer nossa foto do show. Aí eles falam, que bom, deu certo. Eu falo, calma, quando eu chegar no Rio, a gente comemora, espera. Eu só comemoro quando eu chego aqui. Até então tô sempre na... ainda tem a volta, né? A Carol, que é a produtora também ela faz vários eventos maravilhosos. Ela falou, fama de mal temos. É porque é uma fama de mal, mas que não é que a gente é mal. É que a gente tá muito focada, né? E hoje, a oportunidade das lives é bom por isso, porque eu tenho visto pessoas que falam comigo, falam, caramba, tipo, eu amei conhecer seu trabalho, amei saber que não é aquela pessoa que a gente vê. E hoje eu tenho um cliente meu na minha agência, que na reunião que eu fui fazer com ele, eu não sabia quem era essa pessoa e tal. E foi uma indicação e ele comentou assim, olha, eu te conheço, sabia? Eu falei, sério? Eu achei que ele tivesse vindo através de uma amiga, a indicação, né? E ele falou assim, porque uma vez eu fui no show e eu vi você completamente séria, você deu boa noite e tal. Aí eu achava que você era muito, tipo, mal-humorada, né? E eu falei, na verdade. E ele, realmente, quando ele citou o show que ele me conheceu, cara, foi um show que tava dando tudo errado. A gente vindo de dobra, né? E aí eu falei, cara, me desculpa, mas realmente esse show aí eu estava com estresse lá em cima. Não, é muita responsabilidade, né? É muita responsabilidade. Assim, eu tô sempre com essa, assim, com a carinha de que tá tranquila, mas por dentro tô sempre assim, ligadona. É muita responsabilidade. E assim, o nosso meio já é meio informal. Então, se a gente também virar muito assim, a gente perde tem que ter um pouquinho de seriedade para... É verdade. A gente perde a mão. E eu tenho isso. E é uma coisa assim que eu, ao longo dos anos, eu sempre tento melhorar. E eu tenho uma produtora que é a Pamela Herrera. E ela sempre tá fazendo produção sorrindo, assim, porque ela é muito tranquila e tudo. Aí eu falei assim, Pam, você é a minha inspiração para que eu fique sempre assim, com esse ar maravilhoso do início ao fim do show, porque eu sou super transparente. Então, tipo, eu começo a suar. Se eu fico estressada, eu começo a suar. Então, assim, quem já me vê, meu cabelo já tá lá em cima. Fala, Marcela, esse cabelo? Eu falei, é cabelo de quem já tá ficando com um problema muito sério pra resolver. Porque eu já prendo o cabelo, já não quero saber de que tá arrumado, que não tá. E eu demonstro muito isso, né? E aí as pessoas nas equipes que eu já trabalhei falam assim, cara, eu te conheço, o que é que aconteceu? Aí eu falo, não, nada não. Tipo, eu dou um sorriso, aquele sorriso meio sem graça, não. E, na verdade, as pessoas que me conhecem sabem que no meu olhar, assim, eu já declaro, olha, a gente tá com um perrengue desse tamanho, né? Já comigo é totalmente diferente. Pode estar tudo certo, dando problema, não dá nada, eu tô sempre do mesmo jeito. A diferença é por dentro. Eu tô tranquilona por dentro, eu tô desesperada, quase infartando. Isso é bom, né? Isso é bom que a gente consegue guardar, né? Então, é isso. A gente tem 1 minuto. Mais uma vez agradecer. Obrigada a todos que estiveram aqui. Semana que vem a gente tem mais uma convidada que eu vou divulgar quando a gente finalizar aqui. Obrigada, Mafê, mais uma vez. Espero que a gente possa se encontrar aí em alguns trabalhos da vida. Que isso possa voltar ao normal, mas acima de tudo, as pessoas que estão aqui presentes, de fato, o Fique em Casa não é clichê. É realmente, galera, vocês não sabem quantas vidas vocês podem salvar ficando em casa, quantas pessoas vocês podem ajudar. E tem uma infinidade de conteúdos na internet, tem uma infinidade de formas de você se distrair e de você também crescer, online, né? Cursos online, né? E tem a galera aí, tem até um cronograma agora de lives de produtores e de marketing, que tem várias pessoas excelentes que estão passando conhecimento. O Zé acabou de entrar aí, Zé é uma pessoa incrível, né? Tanto como no profissional, no pessoal. E é isso, galera. Muito obrigada e espero que vocês tenham gostado. O objetivo foi aqui desconstruir um pouquinho, a gente fugir de tudo. Beijo grande. Valeu, até a próxima. Obrigada, Mafê. Beijo, mãe. Tchau. Tchau.